Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, deputadas presentes a esta sessão. Senhor presidente, eu recentemente fiz um requerimento de informações à Agência Nacional de Mineração, questionando os valores que são pagos a título de indenização pela exploração de minério de ferro e manganês, principalmente na região de Corumbá e de Ladário. E até porque nós temos a informação do aumento substancial do faturamento das empresas de mineração, principalmente da gigante do setor, que é a LHG, do grupo JIF e JBS, e pudemos nos deparar com algo, deputado Pedro Kemp, que nos assusta muito de forma geral, o sucateamento dos órgãos federais de uma forma generalizada. E com a Agência Nacional de Mineração, que tem uma superintendência aqui, que deveria fiscalizar essas mineradoras, eu estive lá na semana passada, não tem absolutamente nenhuma estrutura. Ou seja, não tem condições e não fiscalizam nada. Então, hoje, as empresas de mineração, elas decidem de forma unilateral quanto vão pagar dessa contribuição. E aí, eu trago aqui, para não ficar só na conversa, primeiro, o que é essa CEFEM, que é uma contribuição financeira sobre exploração mineral? Ela incide, né, sobre rochas, extração de rochas, areias e cascalho, ouro, diamante, mas prioritariamente, em termos de volume, é aqui sobre o minério de ferro e manganês, que existem jazidas que são as maiores e melhores do mundo na região de Corumbá e Ladário. E dessa contribuição, 60% da contribuição é destinado aos municípios, 15% para os estados e 15% para os municípios afetados. E o restante, os 10%, para os órgãos governamentais do governo federal, como IBAMA, por exemplo, e a própria agência reguladora. Acontece que, por conta dos negócios em termos da commodity, em termos internacionais, e também pelo volume do Rio Paraguai, comparado ao ano passado, houve um crescimento substancial da comercialização de minério de ferro, principalmente. Também manganês, mas principalmente minério de ferro. E eu trago aqui um quadro do valor referente ao município de Corumbá, que fica com 60% do total dessa arrecadação. Então, aqui para comprovar, a contribuição financeira no trimestre passado, quadrimestre passado, os 60% que cabem ao município de Corumbá, a empresa pagou 8.500.000. Este quadrimestre que fechou na semana passada, mesmo com quase que dobrando o faturamento em relação ao ano passado, recolheu um valor quase de 1.300.000 menor que do ano passado. Ou seja, o faturamento quase que dobrou este ano em relação ao ano passado, deputado Zé Teixeira. O senhor que conhece muito tributação, então, a empresa faturou, ou as empresas faturaram, valores astronômicos, mais que o dobro do que o ano passado, algo aí em torno de mais de R$500 bilhão, e recolheram essa mixaria para eles, R$7.282.000, de um faturamento que deve ter ficado acima de 1 bi.
E dessas empresas que operam na região de Corumbá e Ladário, quem detém cerca de 80% a 90% de toda a exploração e o faturamento é de uma das maiores empresas do mundo, não é do Brasil, é do mundo. É uma empresa chamada LHG, que é do grupo JIF e JBS. Então, essa empresa, desse grupo, que é um dos maiores do mundo, está pagando aquilo que bem entende. Ao invés de multiplicação dos pães, é subtração. Então, eles estão... E eu estou afirmando aqui, e me responsabilizo pelo que eu estou dizendo, fora desta tribuna, inclusive, porque não me acovardo para falar coisas aqui e depois me defender dizendo que eu falei na tribuna, e onde puder eu falo isso, que é o seguinte: nós estamos diante de uma situação em que há uma exploração gigantesca que vai aumentar, a produção já se fala em 20, 30, 40 milhões por ano, tem pedido de licenciamento ambiental no Imaçu, e a empresa, eu afirmo, paga aquilo que bem entende, né? Estive buscando informações sobre isso na empresa, com quem cuida disso, em São Paulo, e a afirmação foi que eles tiveram entendimento que a base de cálculo não deveria incluir o frete, ou seja, eles decidem quanto pagam. E isso é fruto do total sucateamento ao longo de muitos anos que vem acontecendo. Isso são anos e anos em que os órgãos federais, pelo menos no Mato Grosso do Sul, estão absolutamente sucateados. Quer dizer, você tem uma superintendência que deveria fiscalizar as questões ambientais e o pagamento do tributo e da contribuição. E os próprios funcionários me disseram que foi retirada, deputada Gleice, essa atribuição daqui. Foi para onde? Para Brasília. Brasília tem mais ou menos 200, 300 funcionários para cuidar de todo o país. Quando a ANM aqui, que tem funcionários que trabalham, detecta esses absurdos aqui e se reportam a Brasília, eles dizem que não tem pessoal para vir aqui. Ou seja, é uma esculhambação e faz o que bem entende. Então, diante desse quadro que é absurdo, eu estou falando aqui, como já disse, de uma das maiores grupos do mundo. Eu não estou falando de uma empresinha que abriu ontem para trabalhar nessa área. Eu estou falando de um grupo poderosíssimo, né, e que acha que tem tanto poder que, inclusive, decide aquilo que vai pagar referente a essa contribuição. E lembrando que o minério de ferro, que o manganês, a exploração desse produto deixa um gigantesco passivo ambiental. Não se extrai minério de ferro ou manganês sem que fique esse passivo, que pode ser mitigado, mas existe esse passivo. É só o que aconteceu no país, em alguns lugares, com esse tipo de atividade econômica. Então, essa contribuição, que é um valor muito pequeno, é pelo menos para que o município afetado diretamente, no caso aqui, Corumbá e Ladário, tenham, de alguma forma, uma compensação mínima que seja. E, no entanto, isso não está acontecendo. Então, como as agências reguladoras, elas são uma absoluta peça de ficção, não tem nenhuma agência reguladora que funcione nesse país, nenhuma, seja de telecomunicações, de energia elétrica, porque não tem efetivo, não tem pessoal nos estados. É tudo centralizado em Brasília. Nós vivemos hoje um grande dilema, que se falava muito de mais Brasil e menos Brasília, e cada vez mais é mais Brasília e menos Brasil. Nós não temos aí estrutura
nos órgãos governamentais federais, volto a dizer, não é de agora, isso é um processo ao longo de muitos anos, feito por alguns governos de forma proposital, que é justamente para deixar, né, sem, como está aqui, quer dizer, isso aqui é um absurdo, né? Quer dizer, você tem aqui uma gigantesca empresa que faturou um valor astronômico em 4 meses e a contribuição incide sobre o faturamento, sobre a exportação do produto. Quer dizer, é uma conta que não fecha, quer dizer, quase que dobrou o faturamento e reduziu a arrecadação, né? E eu estou falando de uma arrecadação, ó, desse tamanho. Estou falando aqui que ano passado foi 8.500, que já devia estar errado, e esse ano mais errado ainda, 7.200.000. Então, isso é estarrecedor. Concedo a parte à nobre deputada Gleice Jânia. Deputada, assim, primeiro, parabéns por trazer esse debate aqui para casa. E acho que é bastante salutar realmente que a gente aprofunde essa discussão. Em especial, a empresa que o senhor apresenta aqui, ela tem também grandes ações em Dourados, que é a minha cidade. E em Dourados, nós vivenciamos uma situação bastante preocupante, que é essa mesma empresa, ela atrai uma quantidade muito grande de imigrantes para a cidade. Mas a cidade também não tem estruturas para dar conta disso. Hoje nós temos uma situação bastante complicada na cidade, porque falta vaga na sala de aula, porque tem uma quantidade muito grande de pessoas vindo para a cidade, a gente não tem moradia, e a gente começa a ter uma preocupação que é, na medida em que você tem uma população que chega à cidade de forma desordenada, ela também, e causa problemas estruturais na cidade, a gente ainda tem a preocupação do que isso pode significar por xenofobia e da própria população da cidade começar a culpar a população que chega, que é a população imigrante. E isso tudo acontece devido à política desta mesma empresa que o senhor traz aqui para a gente. No entanto, essa empresa não tem dado uma contrapartida para a cidade. E eu, ano passado, eu cheguei a conversar com o prefeito, perguntando a respeito disso, dizendo, olha, nós temos uma demanda na cidade, precisamos buscar apoio e quero saber como é que está esta relação com a empresa. E eu também tentei contato com a empresa aqui numa oportunidade e a resposta da empresa foi, não temos interesse em colaborar com a cidade. Essa foi a resposta. Então, eu acho que temos aqui situações sérias para debater, porque a gente tem, inclusive nesse momento em que o Estado começa a trazer as empresas, a gente precisa debater, porque a provocação de trazer mais imigrantes, inclusive, para o Estado é grande, mas e a estrutura do Estado para receber essas pessoas e como que a gente fica nessa situação? Então, acho que o debate que o senhor traz aqui é fundamental. A situação que o senhor fala em Corumbá é uma situação um pouco diferente, mas diz respeito também muito parecido à mesma empresa. E só para dizer aqui também que essa também é a empresa que é dona do espaço em que teve o conflito do MST na semana passada e que o governo do Estado deu uma atenção especial a esta empresa. Então, nós precisamos realmente aqui ter uma atenção e aprofundar essa discussão, porque na medida em que a empresa lucra demais com o Estado, mas não dá respostas para o Estado, na contrapartida, o governo também tem alimentado essa política. Então, acho que é importante. Parabéns pelo debate e vamos aprofundar isso. Deputada Gleice, eu acho que é importante essa sua manifestação e até como alguém da área econômica, que sou, é óbvio que eu quero o crescimento econômico, o desenvolvimento, mas com sustentabilidade, né? Até porque é fundamental que esse binômio aí desenvolver, mas sempre com sustentabilidade. As empresas que vêm para cá não estão fazendo nenhum favor, né? Essa situação de Dourados eu tenho conhecimento também e é importante que isso seja amplamente debatido, porque para que as dores do crescimento elas não aconteçam nas pessoas mais vulneráveis. E esse tipo de atividade econômica, de exploração mineral, ou como qualquer outra que tenha como principal destino a exportação, é só lembrar que existe aí a famigerada Lei Candir, aprovada lá atrás,
de uma forma, como está sendo a reforma tributária, imposta ao país. A Lei Candir foi imposta ao país, né? O governo federal costuma fazer isso, fazer, como dizia na minha infância, caridade com chapéu alheio. Então, ele isentou a exportação, o ICMS na exportação, com o compromisso de devolver aquilo que o Estado deixava de arrecadar. Fez isso em 1, 2, 3 anos e hoje aí o Estado perde aí bilhões de recursos que poderiam ser aplicados na saúde, na educação, na infraestrutura, por conta dessa isenção, dessa não incidência, dessa imunidade na exportação de qualquer produto. Então, eu estou falando de um setor que exporta praticamente quase que 100% daquilo que produz, nesse caso aqui, a LHG, não paga um centavo de ICMS para o Mato Grosso do Sul. O único pagamento que ficaria no Estado de tributos seria essa contribuição, e ela está sendo descaradamente sonegada. E a isso já tem cerca de 2 meses que eu fiz esse debate. Primeiro, obviamente, como devo fazer, ao invés de vir aqui e fazer qualquer tipo de denúncia, eu fui buscar as informações, falar com quem eu consegui falar, porque empresas assim, desse porte, né, elas ficam num pedestal, você não consegue falar com quem manda, você fala com aquele que é ali um funcionário não do escalão com poder decisório. E com quem eu consegui falar na empresa, por telefone, em São Paulo, a resposta que me foi dada, assim, na maior cara de pau. Não, nós tivemos um entendimento que, sobre a base de cálculo é aquele valor que incide a alíquota da contribuição, que a gente entendeu que o frete não deveria compor essa base de cálculo. Ou seja, eles reduziram por conta própria a base de cálculo e, obviamente, sob uma base menor, você incide o percentual e eles pagam essa mixaria. Então, como esse quadro aqui, ele está no site da Agência Nacional de Mineração, eu vou divulgar amplamente esse quadro, porque isso tem que mudar. Quer dizer, isso aqui, essa mixaria, eu falo mixaria para quem paga, isso aqui é muito dinheiro, mas é mixaria para quem fatura um valor absurdamente gigantesco e ter a cara de pau de vir aqui e, em 4 meses, recolher mais de 1 milhão, 1.300.000, menos que o ano passado, com um faturamento quase que dobrado. Então, isso não é quebra nenhuma de sigilo fiscal, isso aqui está, como eu disse, no site. Aqui, esse valor que eu vou divulgar amplamente, estão todas as empresas que operam com mineração em Corumbá e Ladário, mas desse total aqui, entre 80% e 90%, depende do mês, é de uma única empresa, é da LHG Mining, que é um nome bonito, inclusive, que é subsidiária desse poderosíssimo, fortíssimo grupo global. Então, como eu tentei, né, primeiro falar com a empresa, não deram bola. Depois, fui na Agência Nacional de Mineração, que funciona aqui em Campo Grande, com abnegados funcionários, como já disse, como a maioria dos órgãos federais aqui, sem nenhuma estrutura. E eles disseram, deputado, nós não podemos fazer. Brasília decidiu que a fiscalização vai ser centralizada. Então, está em andamento, e quase ninguém que deveria se preocupar está preocupando, está em andamento no país, né, com o advento da reforma tributária, uma centralização
quase que, ou pior, que nos tempos da ditadura. Está se cada vez mais caminhando para que todo o poder decisório esteja concentrado na capital, e aí você vai ter uma infinidade de prefeitos e 27 governadores de pires na mão pedindo dinheiro em Brasília. A reforma tributária é exatamente isso. Ela faz uma centralização absurda no poder central, não observando as diferenças regionais que nós temos no nosso país, né? Comparar Acre com Brasília, Mato Grosso do Sul com São Paulo, Roraima com Rio de Janeiro, é isso que a reforma tributária faz. Está tratando de forma igual os desiguais. E aí o que acontece? Quando você tira o poder decisório, deputado Zé Teixeira, dos estados, dos municípios, e concentra em Brasília, o que acontece exatamente está acontecendo hoje. Um sucateamento dos órgãos federais, nenhum poder decisório aqui, cada vez mais governadores e prefeitos vão depender do poder central. Então está em andamento, se falou tanto aí em democracia, se fala e é importante, mas está em andamento aí uma forma de gestão, de administração similar aos tempos da ditadura, que é justamente como era lá nos anos 70, todo o poder lá no Planalto Central. E eu estou provando e comprovando com mais um exemplo. E eu vou dar mais outro exemplo, daqui a pouco já volto nesse, mais um exemplo. Nós temos, por exemplo, um órgão fundamental, importantíssimo para o país, que é o IBAMA, e na cidade que tem a maior área do Pantanal, que é o município de Corumbá, que tem 65 mil quilômetros quadrados, nós temos meia dúzia de funcionários, não tem ninguém. Aí, as pessoas fiscalizam home office, lá de Brasília, sem conhecer absolutamente nada. Não sabem onde ficam as regiões do Mato Grosso do Sul, não conhecem o Pantanal. Então, assim, isso é uma coisa que me indigna, e o que eu estou falando aqui, eu falei bem na frente, na cara do ministro que estava em exercício do meio ambiente, dizendo para eles o seguinte, sabe, vocês de Brasília, você vai lá no Ministério do Meio Ambiente, só tem foto da Amazônia. Os caras desconhecem o Pantanal. Foi preciso o Pantanal quase acabar em chamas para os caras em Brasília acordarem. Quem agiu aqui foi somente o governo do estado no início da crise da seca, que assola e vai assolar ainda mais por conta da redução do volume de chuvas. Então, assim, o que nós estamos vivenciando, deputado Teixeira, Vossa Excelência que é um homem experiente, assim, o estranho que no Congresso ninguém fala nada sobre isso, né? Uma centralização absurda. Quer dizer, daqui a pouco o governador vai ser o quê? Vai ser chefe de departamento pessoal e lá. Só vai servir para pagar salário. Não vai ter nenhum poder decisório. Cada estado tem uma situação peculiar. É impossível que continuemos desse jeito. Eu estou aqui apresentando provas disso. Outro dia, um fiscal do IBAMA de Brasília, que nunca botou o pé aqui, que nunca levou uma picada de mosquito, o cara autuou uma empresa lá, aquele frigorífico que tem em Corumbá de Jacaré, proibindo as exportações e dizendo que ia proibir porque estava queimando o Pantanal. O que o jacaré tem a ver com a queimada do Pantanal? Então é isso, é uma centralização. Não existe, governador Zeca, não existe. E Vossa Excelência assistiu o começo disso, que foi a Lei Candir. Foi o começo. Os caras vieram aqui, aprovaram a toque de caixa, uma lei que tira bilhões do Estado e nunca devolveram. Agora, e eu estou afirmando, como auditor, como servidor de carreira, essa reforma tributária é uma desgraça para estados como o nosso.
é horrível. Ela é boa para estados como estados do Sul, do Nordeste, porque vai por uma lógica que eu ouvi essa lógica do pai da reforma, porque eu tenho que falar, eu tenho que conhecer para não falar bobagem aqui. Então, eu estive num congresso em São Paulo, pelo meu sindicato, onde o Bernardo Api, que vai estar aqui inclusive, que é o pai da reforma tributária, ele disse que a reforma tributária, essa que já está quase que finalizada, foi inspirada no modelo alemão. Sabe o tamanho da Alemanha, governador Zeca? A extensão territorial é do tamanho do Mato Grosso do Sul. A Alemanha tem a mesma extensão territorial do Mato Grosso do Sul, 360 e poucos mil quilômetros quadrados. E é a inspiração. Ora, na Alemanha funciona, na Holanda funciona, na Europa funciona, porque você anda 2, 3 horas, você passou em vários países. Aqui você anda 8 horas, está em Mato Grosso do Sul ainda. Experimenta sair de Corumbá para ir para Mundo Novo. Então, assim... Concede uma parte, deputado Paulo Duarte. Concedo. Deputado, quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e gostaria de fazer um comentário sobre aquilo que Vossa Excelência estava colocando aqui no começo, das mineradoras na região de Corumbá e o quanto essas mineradoras estão recolhendo, né, de impostos, ou seja, o que elas estão devolvendo, né, para o Mato Grosso do Sul. E eu me lembro que aqui na Assembleia Legislativa nós fizemos uma discussão e resultou numa CPI da JBS aqui, eu participei desta CPI, e o que nós apuramos é o seguinte: o Estado, quando ele concede isenção fiscal para uma empresa, ele faz um contrato para que essa empresa tenha também a sua contrapartida. Ela recebe uma isenção fiscal, mas ela tem que fazer investimentos, ela tem que gerar empregos, justamente para justificar essa isenção fiscal, né? Na época que nós fizemos aqui a CPI da JBS, ficou constatado que a empresa não cumpriu com a sua parte, né, com os investimentos que ela deveria fazer na época e também a garantia da geração dos empregos que ela havia prometido, né? O que aconteceu no final? A JBS foi chamada para negociação e foi se levantado um montante que ela deveria devolver para o Estado da isenção fiscal que ela teve por ela não ter cumprido, né, com os acordos que foram firmados na concessão da isenção fiscal. Então, Vossa Excelência está aqui coberto de razão. Isenção fiscal é importante, nós temos a lei MS Empreendedor aqui, né? É importante na medida em que você atrai novos investimentos para o Estado, atrai indústrias, empresas, gera empregos, isso é inquestionável, né? É uma política que, né, nós temos para fazer esses investimentos. Agora, é preciso fiscalização. Como disse Vossa Excelência, lá não está tendo fiscalização, né, por parte da agência de mineração. Tem que ver se, de fato, essas empresas estão contribuindo com o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e dos seus municípios, né? Então, queria fazer esse registro para dizer que esta casa já fez uma CPI, já cobrou, né, de empresa que veio para cá, teve isenção fiscal, mas não cumpriu com o contrato de investir e gerar os empregos. Então, acho que é muito importante que esta casa também esteja atenta e vigilante sobre isso, porque senão a gente cede de um lado e do outro lado não tem a contrapartida que o Mato Grosso do Sul merece e precisa, né, para o seu desenvolvimento. Obrigado. Obrigado, deputado Pedro Kemp. Eu pretendo terminar, inclusive. Eu pretendo amplamente, né, até porque isso aqui está no site da Agência Nacional de Mineração, não tem o nome das empresas, obviamente, mas tem aqui o valor que essas empresas pagaram, recolheram 60%, que é o que cabe aos municípios, no primeiro quadrimestre deste ano,
e no primeiro quadrimestre do ano passado. Porque as pessoas talvez não tenham ideia, né? Isso aqui é uma atividade econômica altamente, como eu disse, que com condições de trazer danos ao meio ambiente, né? Que tem aí, já vimos em outros lugares do país. Volto a dizer, isso quando eu falo aqui, é no sentido de que tem que haver essa contrapartida, né? O Estado não pode simplesmente receber aqui essas empresas e elas não fazerem aquilo que é devido. E, no caso aqui, não se trata nem de benefício fiscal, quer dizer, tem uma alíquota definida por lei federal de 3,5%. Acontece que eles estão pagando um valor que não é sobre o valor correto do faturamento, daquilo que foi efetivamente exportado. Então, pretendo divulgar amplamente para que a população sul-mato-grossense, que a população pantaneira, saiba quanto que está sendo pago por toneladas e toneladas de minério de ferro que saem da região de Corumbá. Eu estive nesse final de semana e passei ao lado de uma barcaça, né, com 12 composições, com toneladas e toneladas de minério de ferro. E aquilo que não vai pelo rio, vai pelas estradas, que inclusive a BR-262, no trecho Buraco das Piranhas até a ponta do Rio Paraguai, está sendo destruída pelos caminhões de minério, que não, a parte que não é exportada, já que nós não temos ferrovia, vindo pela rodovia, pela BR-262. Então, faço esse encerramento, agradecendo a sua paciência, presidente, divulgando esse absurdo. Cada vez mais Brasília e menos Brasil. O nosso destino está sendo decidido na capital do país há muitos anos, e a tendência é piorar. Obrigado.